Olá a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Vocês estão no canal da Semente Estelar. Se é a primeira vez que está aqui, o meu nome é Diana. Se gostar da tiragem, não saia sem fazer a sua inscrição. Para aqueles que já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca pela leitura grátis, coloquem o like, o vosso comentário e, se puderem, a partilha desta tiragem. Vamos lá para mais uma tiragem coletiva com o tema: será que esse ser amado vai ter atitude? Desistiu ou não desistiu? Se não desistiu, quais as próximas energias dessa pessoa relativamente a vocês consoantes? Eu vou pedir que se conectem com uma das opções de escolha. Vou baixar um bocadinho a câmera para poderem visualizar os bonequinhos e, portanto, a primeira opção nós temos a nossa baleia azul e a segunda opção nós temos a conchinha cor-de-rosa. Portanto, sigam a vossa intuição, podem escolher pelo formato, pelo nome, pelo número, pela cor. Podem complementar uma com a outra se a vossa intuição assim o ditar. Podem escolher apenas uma ou podem então escolher as duas para duas pessoas diferentes que estiverem a mentalizar. Sigam a vossa intuição. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para fazerem a vossa escolha. E eu vou começar por quem escolheu a primeira consulta da nossa baleia azul. Vou utilizar aqui dois decks, ambos com as 78 cartas do tarot. Portanto, não me vou focar apenas nos arcanos maiores. Temos os maiores e os menores todos misturados e embaralhados e, portanto, tenho a certeza firme que aquilo que tiver que vir para a mesa de relevante, a espiritualidade vai deixar que caia na mesa, ok? Portanto, firmem aí o pensamento nesse ser de luz ou nessa ser de luz, tragam a energia dessa pessoa para a mesa e vamos tentar perceber, até mesmo num sentido cronológico, se tem energia de desistência para futuro, se tem energia de ter algum tipo de movimentação. Lembrando que o tarot não é uma sentença, é apenas uma tendência energética do que poderá vir a acontecer e que todos temos o livre arbítrio e, portanto, tenham isso em conta. Tenham também em conta que a tiragem é coletiva e, portanto, podem e devem adaptar ao que fizer sentido para o vosso momento de vida. O As de Copas, o Pajem de Copas e os Enamorados. Não temos energia de desistência, ok? Posso já adiantar por aí. Corta aqui com um 2 de paus, que é uma carta que me diz que a pessoa pode ter dúvidas e pode provocar as dúvidas na vossa cabeça, não é? Porque os enamorados e o 2 de paus traz-me essa energia de alguém que tem o defeito pela falta de atitude, pela falta de decisão, mas não é pela falta de sentimento. Então, se tem sentimento, por que é que não toma uma decisão? Pode ser por vários fatores que vocês, melhor do que ninguém, devem conhecer, não é? A vida particular, a personalidade dessa criatura. Pode ser alguém que tenha que abrir mão de alguma coisa para viver esse amor. Quando eu falo em abrir mão, não é necessariamente outra pessoa, pode ser outra pessoa, mas também pode ser um estilo de vida, pode ser uma forma de pensar, pode ser abrir mão de um orgulho, de uma maneira de encarar a vida, de uma escolha que ele fez no passado e que tem que redefinir prioridades, porque eu não vejo falta de sentimento. Nós temos um as de copas. Tanto o As de Copas como o Pajem de Copas e os Enamorados são cartas que me falam de sentimento. Temos duas cartas de Copas e temos a carta dos Amantes, que é das cartas mais poderosas a nível de garantir que existe sentimento.
Agora, também temos energia de alguma imaturidade emocional, porque é um pajem. Então, pode ainda não estar preparado, não é, para vos dar uma segurança, uma certeza, uma estabilidade. Pode haver aí casos em que existe a distância geográfica. Pode haver aí casos em que a pessoa seja trabalhada no orgulho, aquelas pessoas mais intransigentes que pensam que têm o mundo na mão, que as pessoas têm que estar lá na hora que ele ou ela quer para o servir à sua disposição. Talvez nesse aspecto, para alguns casos, tivessem sido vocês a habituar mal esse ser amado. A grande maioria de vocês já tiveram a oportunidade de viver uma história de amor com essa pessoa, mas sentiram que ele ou ela ofertou pouco, não é? Ele ou ela ofertou, mas não ofertou a grandiosidade de sentimento e de capacidade de entrega e até mesmo de assumir a relação com firmeza para deslanchar para um compromisso sério. Nessa parte, ele ou ela não correspondeu. Então ficou aí no ar uma dúvida pela falta de atitude, pela falta de decisão de firmar um compromisso, de tomar uma decisão firme. Não é? Vocês sentem ou sentiram que a pessoa tinha interesse e realmente tem interesse. Mas por algum motivo existe uma falta de preparo para vamos assumir esta relação para o mundo, vamos assumir esta relação no sentido do casamento, da união debaixo do mesmo teto. Vamos assumir a relação às claras. Não existiu aqui essa segurança. Existiu sempre uma falta de firmeza, uma falta de estrutura. Para outros casos, porque temos aqui milhares de energias, se estiverem neste momento numa relação com essa pessoa, vocês podem sentir que a pessoa está na relação com um pé dentro e outro fora. Ou seja, não sentem uma entrega a 100%. Sentem que da parte dele ou dela existe uma parte dele está lá, mas a outra parte que também era necessária para a tal completude está fora da relação. Pode ser alguém que se divide entre dois mundos, pode ser alguém que se divide entre o relacionamento e uma vida profissional, entre o relacionamento e uma tendência de ter outras oportunidades a nível de amizades, a nível de contatinhos, não é? E fica aí uma relação muito na corda bamba com falta de confiança, não é? Devido à imaturidade do pajem. Não estamos a falar de um cavaleiro nem de um rei, estamos a falar de um pajem cheio de sentimento, mas que tem alguns quês na matéria de provar esse sentimento através de atitudes, não é? E que também pode ter dificuldade em expressar esse mesmo sentimento por palavras. Então vai provocando, quer estejam com a pessoa numa relação ou não, vai provocando sempre a dúvida, não é? A confusão de vocês se questionarem, afinal de contas, qual é a dele, qual é a dela, o que é que ele quer verdadeiramente, que me deixa aqui na corda bamba sem perceber muito bem o rumo desta relação. Porque não há os dois pés no chão, não há uma firmeza. O 9 de ouros, o 7 de ouros, muita lentidão, não é? Nas atitudes, em movimentar-se, em fazer algo de diferente. No entanto, uma perspectiva muito grande
de virem a ter uma colheita real no relacionamento com ele ou com ela. E o 6 de paus, e corta com o arcano maior do diabo. Lembram-se que eu há bocadinho falei no orgulho, uma pessoa intransigente que pensa que tem o mundo na mão e que as coisas têm que ser ao jeito dele e tudo no tempo dele. Esta carta fala também de tempo, porque nós semeamos e temos que esperar pela colheita. Mas o tempo dessa semeadura, o tempo da rega, o tempo da colheita, não é? Na cabeça dele ou dela tem que ser no tempo que melhor lhe convém. Pode ser uma pessoa realmente muito ligada à matéria, muito materialista, muito focada nos ganhos financeiros e que esta dúvida, não é? A parte dele não priorizar plenamente o vosso relacionamento tem muito a ver com objetivos a nível profissionais e financeiros. É alguém vaidoso a nível de personalidade, é alguém que gosta de se destacar para o mundo como a pessoa dura, a pessoa inflexível, que tem o mundo na mão, que tem a certeza e a razão absolutas. Então existe uma capa um pouco crua na forma de se relacionar. É uma pessoa nada romântica, apesar de ter sentimento. Tem sentimento, tem apego, mas no sentido do romantismo é uma pessoa que deixa a desejar e que coloca muita dúvida pela lentidão, pela falta de atitude. Inclusive pode ser alguém que na vossa relação proporciona momentos de instabilidade, de idas e vindas. E porquê? Porque eu quero. Eu vou e eu venho porque me apetece. E na cabeça dessa pessoa vocês têm que estar aí à espera, à mercê da última bolacha do pacote, não é? Existe um egoísmo, um individualismo que não funciona dentro de uma relação a dois. Porque empanca a relação. Uma relação a dois tem que ser os dois, não é? A remar no mesmo sentido. Então, a partir do momento em que vocês sentem que estão a remar para um lado e a pessoa está muitas vezes a remar para o outro, a coisa não começa a correr muito bem, não é? Começa a ficar uma energia de desconfiança, de falta de acolhimento, de desamparo, de dúvida, a sensação que a relação não evolui, não anda para a frente, que a tal colheita fica estagnada no tempo. E tudo porque existe uma intransigência muito grande da parte desse ser amado. Única e exclusivamente por esse motivo. E é uma pessoa que não dá a parte fraca, que não reconhece os erros, mas que na energia dele ou dela tem uma energia para vos puxar para a vida dele ou dela. Não é? Nós vemos aqui este diabo, não é? Todo sarado, todo vaidoso, todo trabalhado no corpo, com a mão estendida a chamar-vos, não é? Anda cá, anda para a minha vida, não te vais embora, mas ficas na minha vida segundo o meu condicionamento, segundo as minhas ordens, entre aspas, segundo a minha manipulação. Emocionalmente, apesar de ter esta capa dura, é uma pessoa completamente despreparada. Não é falta de sentimento, é apenas falta de preparo. Agora eu pergunto-me, aqui com a energia do diabo e do 7 de ouros, o que é que esta criatura andou a semear com vocês consoantes, para poder colher mais tarde, não é? Porque se andou a semear vento, é provável que neste momento esteja a colher tempestade, ou venha a colher tempestade brevemente. Respondendo à pergunta do vídeo, ele ou ela desistiu? Não, não desistiu. É uma pessoa que sempre volta, não é? Os enamorados, apesar de trazer a dúvida e a falta de decisão firme por parte dessa pessoa para se compromissar, para dar mais estabilidade à relação,
é uma energia de sentimento e de não desistência. E o 6 de paus fala-me do sucesso, da perspectiva de ainda virem a ter uma colheita com vitória. Mas é uma colheita com vitória segundo as vontades dele ou dela. Agora, eu questiono-vos, a vocês consoantes, se realmente estão dispostos a submeterem-se a um relacionamento em que o outro tem uma característica muito forte de ser o mandão ou a mandona, não é? Porque na minha perspectiva espiritual não é assim que uma relação funciona, não é? Há aqui a necessidade desta pessoa ter a capacidade de ser mais empática pelas vossas necessidades, de meter um pouco a mão na consciência e de perceber que a vossa necessidade, os vossos quereres também contam e que não é só os objetivos que ele ou ela tem na vida que ele tem que correr atrás se quiser estar numa relação com vocês. Então há uma necessidade de amadurecer, de ser mais humilde. É alguém que tem uma tendência a contatinhos, não é? A ter aí um charme, a ser o Dom Juan, a gostar de seduzir. Então há aquele medo, aquele ciúme, não é? Até mesmo um receio de serem traídos, porque não é uma pessoa propriamente recatada. Mas se vocês fizerem exatamente a mesma coisa, se fosse ao contrário, não é? Esta pessoa fica corroída de ciúmes. Então é mais ou menos aquela situação desequilibrada. Eu tenho direito a agir desta forma, imprópria, mas se forem vocês a agir, o assunto, a história, muda de figura. Então podemos ter aqui casos de machismo, de feminismo, de pensamento muito intransigente, muito egoísta. Não desistiu e as atitudes na energia é alguém que tem atitude sim, mas segundo aquilo que eu quero. Tem que ser da minha maneira, do meu jeito. As máscaras. O chicote. E os peixes. E corta com a carta da cruz. E a cruz com o diabo. Podemos ter aqui relacionamento kármico, que é aquelas situações que tem saído muito essa energia nas tiragens ultimamente. Que a vossa ligação nem precisa de amarração, de trabalho de amarração espiritual, porque vocês já estão amarrados no sentido kármico, no sentido energético, por muito que tentem seguir a vida, e é recíproco, esta amarração é recíproca, vocês parece que não conseguem seguir a vida desligados da energia desta pessoa, e o contrário também é verdade. Não é? Aquilo que eu vejo aqui foi alguém que não foi verdadeiro na relação que manteve com vocês, ou na ligação que teve com vocês, ou se estão numa relação com essa pessoa, sentem que a pessoa não se entrega verdadeiramente, que existe aí uma energia de desconfiança, de mentira, de trapaça, a pessoa a fazer as coisas apenas ao jeito dele ou dela. Podemos ter aqui casos de traição para alguns casos, incluindo traição sexual. Não é para todos, não é? É uma tiragem coletiva, mas eu tenho que dar todas as possibilidades. Uma pessoa materialista que é muito focada na ambição desmedida dos ganhos financeiros, e que corre o risco, não é? De se iludir a nível material e depois de não ter a colheita que perspectivou, a colheita esperada, e há uma pessoa que insiste, não é? Em repetir o ciclo de comportamento, em repetir esse comportamento intransigente, esse comportamento teimoso, esse comportamento que acaba por ser
uma pessoa que não é verdadeira, até mesmo mentirosa, não é? Que usa uma máscara. E portanto temos aqui aquela sensação muito firme que aquilo que poderia ser muito bom nesse relacionamento para uma colheita próspera a dois acaba por ser uma angústia provocada pela falta de firmeza, pela falta de decisão, pela falta de maturidade dele ou dela. Então, o que poderia ser uma vida a dois de sonho, com tudo para dar certo, acaba aqui por ser uma ligação agoniante de uma relação que não é firmada pela falta de posicionamento dele ou dela e que ainda provoca nos dias de hoje, ou já provocou, conflito entre vocês os dois. Discussões, discórdia, e depois, quando vocês confrontam essa pessoa diretamente com os erros dele ou dela, a pessoa não reconhece, não aceita, vira a cara e distancia-se. Portanto, estamos a falar de uma pessoa realmente muito complicada para namorar, para ter um relacionamento amoroso. Para futuro, o que é que ele ou ela quer? Quer continuar nos vossos caminhos. Talvez tenha aqui uma perspectiva de ser alguém um pouco mais profundo, não é? Porque temos aqui uma pessoa rasa, uma pessoa que não aprofunda na matéria emocional, mas que aquela ligação de o que é que vale mais na vida, o amor ou o dinheiro, vai estar sempre ali na corda bamba e com mais peso para o lado material, para dar importância para o lado material. A questão do que eu aparento, a questão daquilo que eu tenho, quando o nosso valor não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. Mas existe aqui essa energia de, colocando nos pratos da balança, aquilo que pesa mais para a personalidade dessa criatura é realmente a matéria, o material. Quando é necessário aqui uma evolução em termos de alma, em termos de personalidade, para esta pessoa entender que o real valor da vida nós encontramos naquilo que o dinheiro não compra, não é? Porque o dinheiro pode comprar sexo, mas não compra o amor, não compra um cuidado, não compra um carinho, não compra alguém a cuidar de nós quando estamos doentes, com amor, não é? Com amor, com dedicação extrema. Pode comprar remédios, mas não compra a saúde, e portanto é uma forma de pensar mais amadurecida que esta pessoa ainda não atingiu. E que, portanto, é alguém mais terreno, mais cru, mais ligado à carne, à matéria. Portanto, respondendo à pergunta, ele ou ela desistiu, não desistiu, tenciona continuar nos vossos caminhos, tem sim uma perspectiva de colheita, mas não é uma prioridade neste momento. É como se vocês sentissem que são deixados para segundo plano na vida dele ou dela, porque ele tem como interesse viver outras coisas neste momento, tem outros objetivos, podem ser financeiros, podem ser prazeres que ele quer viver no momento à maneira dele ou dela, e que, portanto, o objetivo da prosperidade na relação a dois fica jogada para mais tarde, ok? Portanto, continua na vossa vida mantendo a indecisão para firmar um compromisso, mantendo a falta de firmeza, a falta de posicionamento, o que provoca uma angústia e um sofrimento. Há a perspectiva de vir a ter a vitória? Sim, mas vocês precisam de ter estrutura emocional para saberem lidar com uma personalidade destas. Então, se for para vocês andarem constantemente a cair no fundo do poço, por esta criatura vos dominar na matéria emocional, porque é alguém que pode dominar as vossas emoções e julgar com os vossos sentimentos a favor dele ou dela, então, se for para isso, para não conseguirem controlar as vossas emoções e andarem sempre na sarjeta,
eu aconselho a protegerem-se. Porque a pessoa não tem maturidade neste momento. Apesar de ter sentimento, tem um despreparo e não tem maturidade para vos provocar segurança. Não desistiu, mas é à maneira dele ou dela. Ok? Meus amores, eu espero que a leitura aqui da primeira consulta da baleia azul tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários da tiragem se realmente fez. Contem um bocadinho a vossa história. E vamos passar então para quem escolheu a segunda consulta aqui da nossa concha cor-de-rosa. Vamos fazer exatamente do mesmo jeito, portanto, com as 78 cartas, tanto os arcanos maiores como os menores. Firmem o pensamento nele ou nela, relembrando que a tiragem é coletiva, vocês podem e devem adaptar à vossa realidade. O tarot não é uma sentença, é uma tendência energética do que poderá vir a acontecer brevemente. É importante integrarem tudo aquilo que é dito e refletirem depois com calma naquilo que acham que faz sentido para vocês. O 2 de paus, a rainha de ouros, rainha de ouros a sair também muitas vezes aqui nas tiragens ultimamente, e o 8 de paus. E corta com o rei de ouros, o rei e a rainha do mesmo naipe de ouros. Portanto, temos aqui o casal e temos uma grande compatibilidade. Mesmo que vocês me digam assim, Diana, não temos nada a ver um com o outro na forma de lidar com o relacionamento, na forma de lidar com os sentimentos. Ok, mas eu tenho a certeza que se já tiveram a oportunidade de se envolverem com essa pessoa, existe aí algo que encaixa. Que vocês juntos ficam bem um com o outro e que podem parecer, à vista do social, o casal perfeito. Porque é a rainha de ouros e o rei de ouros, ok? Eu vejo que no passado, esta pessoa, semelhantemente, não é? Buscando ali um bocadinho da energia da primeira tiragem, foi alguém que ficou muito a fazer planos na sua cabeça para um dia mais tarde ao vosso lado, mas que não passou dos planos para a prática. Ou seja, poderia ter sido alguém que esteve ao vosso lado, mas que não tomou posição, não assumiu um compromisso ou não deixou que a relação avançasse para um grau mais à frente, não é? Vamos supor, se eram ficantes, não deixou que evoluísse para um namoro. Se eram namorados, foi uma pessoa que não deixou que evoluísse para um casamento, para um noivado ou para uma vida a dois debaixo do mesmo teto. Se porventura tinham ou têm uma relação com essa pessoa já debaixo do mesmo teto, podem sentir que dentro dessa união a pessoa parece que estagnou, que parou de lutar pela relação, que ficou estagnada. E portanto a relação começa a ficar sem graça e vocês acabam por não se sentir valorizados. Não é? Temos aqui energia com o rei de ouros de alguém orgulhoso, de alguém um bocado sisudo, um bocado fechado, um bocado marrento, muito convicto da sua razão e daquilo que ele ou ela acredita, e portanto o que é que isto origina na prática? Uma pessoa que pensa que é o dono da razão, muitas vezes pode pensar que tem o mundo na mão, uma pessoa que pode ser antipática na matéria do trato, não é? Uma pessoa que é rude na matéria do trato, ok? Podemos ter aqui essa característica. E uma pessoa que tem a mania de se colocar lá no trono, dele ou dela, e de achar que é o melhor
ou a melhor e que vocês teriam que estar aí à mercê das suas vontades, dos seus desejos, dos seus timings, não é? Porque no momento presente nós temos uma rainha de ouros. E porquê é que temos aqui a rainha de ouros que representa vocês consoantes, independentemente de serem homens ou mulheres? É apenas uma energia, um arquétipo. Eu quase que aposto que vocês se sentiram rejeitados nessa relação com essa pessoa, não é? Uma pessoa que, mesmo estando ao vosso lado, vocês sentiam-se sozinhos, porque ele ou ela dava as costas com o mundo na mão, não é? Eu tenho o mundo na mão, eu sou o dono da razão. Então vocês confrontando a pessoa com os erros dele ou dela, o orgulho não deixa reconhecer os erros, não é? Ele afasta-se, ele vira as costas, ele trata de uma forma rude, em termos de palavras, é despropositado e ainda acha que fica ali com a razão do lado dele. Então, uma pessoa complicada. E isto iria provocar em vocês o quê? A perda de autoestima, porque não eram valorizados. Então, provavelmente, essa pessoa foi deixando o vosso relacionamento cozinhado em banho-maria, como se não fosse uma prioridade na vida dele ou dela, e se tivesse dedicado a outras situações que poderiam ter passado pela estabilidade financeira, por exemplo. Não é? E podíamos ter aqui casos até mesmo da pessoa agir impulsivamente, de idas e vindas, e que vocês por algum tempo aceitaram, não é? Essas idas e vindas no momento dele ou dela. Mas a energia presente já não é disso. A energia presente da Rainha de Ouros é que vocês, consoantes, pararam de colocar essa pessoa no pedestal e são vocês que estão a sentar-se lá no trono, com a moeda de ouro na mão. Não é? Portanto, eu tenho valor, eu começo a ganhar consciência do valor que tenho, que por muito tempo ele ou ela, por não me dar prioridade, nem a mim, nem ao relacionamento, acabou por me fazer esquecer o valor que eu tenho. Mas desta vez a pessoa voltou a ser inconsequente, deu as costas, foi marrenta, foi teimosa, mas vocês pararam de correr atrás, porque a Rainha de Ouros ela não se vai rebaixar. Apesar que ainda estão virados, não é? Para o passado. Esta Rainha de Ouros, no sentido corporal, ela está a olhar para o valor que ela tem, mas ela não está de costas para este passado. Ela ainda está virada, não é? Se conseguirem ver na carta, ela está virada para este passado de alguém que lhe deu as costas. Então vocês ainda estão muito focados na energia dessa pessoa. Então, no presente, estão a fazer um esforço para aumentar o vosso amor próprio e para desapegarem, mas ainda existe um sofrimento. Porque ainda estão voltados para algo que vos machucou por falta de atitude e por alguma intransigência. Mas quando o tema da tiragem pergunta, ele ou ela desistiu, com este 8 de paus, não desistiu. O 8 de paus é a carta do Cupido, é a carta de movimentação rápida, é uma carta do naipe de paus, de bastões. É uma carta, toda a carta de paus é uma carta de atitude, umas mais, outras menos. Mas esta carta é uma carta que me fala de rapidez a nível de atitude e fala-me de paixão. Então, provavelmente, se vocês pararam de correr atrás, se vocês agora estão... É a vossa vez de estar numa atitude mais passiva e de tomarem consciência de caramba, eu durante tanto tempo, eu dei o meu ouro, eu dei o meu melhor a esta pessoa e ele ou ela sempre a virar as costas, sempre em cima do muro, sem tomar uma decisão, sem me assumir, sem se esforçar para me agradar pelo nosso relacionamento. Então eu vou parar de dar o meu melhor.
Porque a partir daqui para a frente, se eu continuar a dar o meu melhor quando não sou correspondida, então eu estou a ser parva, eu estou a ser parvo. Mas também estão numa grande ansiedade interior, não é? O 8 de paus também fala de ansiedade e é uma ansiedade que vocês trazem às costas porque ainda estão muito voltados para a energia dessa pessoa, para aquilo que ele fez ou que deixou de fazer, que vos abalou, que vos magoou e que vos tirou a noção do vosso valor, embora agora também com a ajuda daquilo que é dito nas tiragens e a ajuda da espiritualidade, vocês estão empenhados em buscar a vossa cura e em aumentar o vosso amor próprio e realmente a olhar para o vosso próprio valor, não é? A reconhecer aquilo que fizeram de valor pela relação e mais centrados em fazerem algo de valor por vocês próprios e não por alguém que não valorizou até agora. Mas essa vossa falta de atitude neste momento também me diz que essa pessoa pode-se estar a questionar o porquê de vocês terem mudado de atitude, terem parado de se humilhar, parado de correr atrás e também vos está a valorizar mais. É o típico caso que eu valorizo depois de perder ou depois de já estar a desconfiar que posso perder. Tá bom? Não é uma energia de desistência. Vamos complementar com o outro deck. Então temos o 10 de ouros e viram-me duas cartas aqui. Eu vou aceitar. Quando a espiritualidade quer falar, quem sou eu para contrariar? Temos o 10 de ouros e o 3 de ouros. Duas cartas de pentáculos. Essa pessoa podia realmente ter priorizado a parte financeira na sua vida. Ou ser alguém que está inserido numa estrutura que lhe provoca zona de conforto financeiro e não quer abdicar, não quer abrir mão de algo que tem a ver com prosperidade financeira. A rainha de espadas, temos duas rainhas na mesa. Podemos ter aqui casos de triângulo também. Ou pelo menos de uma outra energia feminina que faça parte da vida dele ou dela. Uma energia fria, tá bem? Se for um outro relacionamento amoroso, é uma energia entre eles de frieza, de distância emocional e de cobrança, ok? Portanto, não é nada de mimimi. E o 2 de ouros para finalizar e corta com a carta da saudade, o 6 de copas. Então, esta pessoa poderia ter estado presa a um passado que ainda fazia parte da sua vida, que tinha a ver com o financeiro e de uma pessoa que o cobrava. Para outras pessoas, pode ser esta rainha de espadas, pode ser o vosso posicionamento. Vocês posicionaram-se na rainha de espadas, porque deixaram de aceitar menos do que merecem. Portanto, é alguém que neste momento está com medo de perder, de vos perder definitivamente e que está a tentar encontrar um norte, não é? Entre a parte emocional, um equilíbrio na parte emocional e que está em estado muito grande de ansiedade. É isso que me fala. Portanto, esse ser amado não está assim tão bem como pode aparentar ali com a energia do Rei de Ouros, ok? O chicote, a lua, podemos ter aqui manipulação espiritual por parte de outra pessoa que já existe na vida desse ser amado, e a carta do homem. E corta com as montanhas. Temos aqui casos de manipulação energética, de magia, de feitiço, feito por uma pessoa que já existe na vida dele ou dela. Uma pessoa vingativa. Ou então aquela típica história, se não és meu, não és de mais ninguém.
podemos ter esses casos, ok? Existe dinheiro envolvido, tá certo? Para outros casos, também poderiam ter sido vocês consulentes a fazer algum tipo de manipulação energética para prender essa pessoa. Se foi o caso, aqui aconselha a pararem de fazê-lo, tá bom? É alguém que tem saudade, é alguém que pensa bastante em vocês, tem saudades daquilo que talvez já tivessem vivido um dia mais tarde nos inícios e que não tiveram a oportunidade de voltar a viver, ou então saudades daquilo que nunca aconteceu. E é alguém que tem que abrir mão de alguma coisa para se poder dedicar a esta relação. Tem paixão, tem sentimento, mas ainda tem que encontrar um equilíbrio. E pode estar, ou em algum momento tentou, manter as duas situações ao mesmo tempo. Não é? Aquilo que ele tem na vida particular, ou aquilo que ele quer como outra prioridade, porque tem energia de outras influências, e a ligação e a interação com vocês. Isto provoca aqui um bloqueio porque vocês deixaram de aceitar e têm dificuldade em confiar nessa pessoa. Eu vejo alguém que ainda não desistiu e que vai tomar atitude, porque tem medo de perder a oportunidade da vida dele ou dela definitivamente. Ok? Portanto, podem esperar atitude, mas uma atitude de alguém que ainda não tomou uma decisão firme, um compromisso completamente solucionado, digamos assim. Ainda correm aqui o risco de idas e vindas e, portanto, parem de aceitar menos do que merecem. Podemos ter aqui casos de bloqueio nas redes sociais. Se foi essa pessoa que bloqueou, vai desbloquear. Se foram vocês que bloquearam e se quiserem que essa pessoa volte a contactar, aqui pede para que desbloqueiem. Ok? Portanto, se estão afastados, é alguém que pensa em vocês a toda a hora, que é escravo dessa vossa ligação e que pode ser realmente condicionado por outros fatores na sua vida. Mas temos justiça divina. No fim, eu acredito que com o tempo as coisas vão acabar por se compor, mas que tudo depende do tempo, ok? Foi esta a leitura, espero que tenha batido com a vossa situação. Escrevam aí nos comentários se foi a primeira vez que me assistiu, não saia sem fazer a inscrição. Para todos os outros, energia de troca, o like, o comentário e a partilha. Um beijinho muito grande, fiquem todos bem e até uma próxima tiragem.